podcast de hoje trouxemos o Pepe, um estrangeiro que veio empreender no Brasil. Com 10 anos de vivência aqui no Brasil, sentiu todas as dores do povo brasileiro da insegurança jurídica. Vindo da Espanha, começou um negócio com a cara e com a coragem, e a história é muito inspiradora, muito bacana, te convido a ouvir. Olá, estamos iniciando mais um podcast e hoje temos a presença do Pepe, que é um amigo já de muito tempo e que veio aqui contar uma história pra gente, que é o objetivo desse nosso podcast. É incentivar outros empreendedores e empresários, contar das rotinas, das aventuras, das dores e sempre com o intuito de um ajudar o outro. Então estamos aqui com o Pepe, que eu agradeço imensamente pela vinda aqui, e vamos começar pedindo para que ele se apresente e da formação, de onde ele veio, e ele tem uma história muito bacana para contar para a gente. Pepe, obrigado por estar aqui falando conosco nesse podcast. Eu queria, para a gente começar, que você contasse um pouquinho de você, da sua formação e de onde você é. Boa tarde, obrigado Marcelo, um prazer estar aqui. Sí, a miña historia é meio curiosa, né? Eu sou de Barcelona, lá na España, mas teño já 10 anos no Brasil. A miña formación, estudei Administración de Empresas, por moitos anos estive traballando lá como asalariado e chegou un momento que eu já non quería máis eso, eu quería fazer... tomar todas as decisões na empresa, né? E mais um momento lá estava difícil. 2008, que mais ou menos quando eu decidi isso lá, estava numa crise muito forte e não era um momento bom para começar uma empresa lá. Aí, o mais lógico parecia ir a começar uma empresa em um país emergente, os famosos BRICS. O primeiro já era o Brasil e então a decisão veio bastante por aí de começar um projeto novo num país que estava crescendo, né? Muito bem, mas antes de você contar essa história que é muito interessante, eu quero fazer algumas considerações aqui pelo bate-papo que a gente já teve. Pepe, uma história que num bate-papo a gente estava conversando, né? Antes de você contar toda essa sua história de empreendedor, num bate-papo a gente estava falando que lá na Espanha, né? Na sua terra, que é bem diferente, vamos dizer, a parte da geografia, né? Diferente do Brasil. Aqui a gente anda 3, 4, 5 horas, não acabou o Brasil. E ali da Espanha você tem Portugal, tem vários países, um coladinho no outro, e com culturas totalmente diferentes, né? E nesse bate-papo você estava me contando que na sua trajetória lá, você para chegar num país vizinho, por exemplo, você tinha que ter certas características, e principalmente da língua. Porque às vezes o pessoal fala de Europa, mas poxa, na Europa tem muitos países e cada um fala uma língua diferente. E você estava me contando de uma ocasião que você trabalhava com uma representação de vendas, né, na área comercial, e para você vender, no momento que você ia para um outro país, você tinha que falar a língua desse país. Com certeza facilita muito. Se seu interlocutor... Bueno, qualquer comercial sabe que quanto mais você tenha em comum com o seu interlocutor, melhor ajuda, né? E então, na verdade, sim, você pega o mapa inteiro da Europa e ele vai caber perfeitamente no Brasil. É claro que aqui também, talvez um cara de Sergipe e um cara de Rio Grande do Sul também não tem muita coisa em comum, né? Também tem diferenças. Sim. Mas lá, sim, em Barcelona você está na praia, pega um carro e em 1h30 está esquiando nas montanhas. Então, tipo que todo o país está bem mais concentrado. Você pega o carro e pula. No mesmo dia pode passar 4 ou 5 países. Mas cada um deles tem uma história, tem a sua maneira de fazer, né? E então tem países, por exemplo, o inglês serve para quase todo lugar, certo? Mas um país complicado en cuanto a eso sería a França. Eles son moito xovinistas, gostan moito do seu. O que eu fazia, eu era director comercial en unha empresa de alimentación e eu vendía produtos, sobre todo pipocas para microondas e outros tipos de salgadiños para a maioría das grandes supermercados da Europa.
Então, vendia majoritariamente en inglés. Se eu ia para a Alemanha, o inglés servía. Se eu ia para Italia, o inglés servía. Mas na França non serve. Na França eles costan do seu e van a dar sempre prioridade a comprar de un fornecedor francés, e se o fornecedor francés non teña ese produto ou non teña a cualidade ou servicio que le están procurando, o segundo vai ser alguén que pelo menos fale a lingua deles. E então eu, depois de varios anos batendo a porta para intentar vender, por exemplo, no Carrefour ou no Auchan, finalmente resolví aprender francés. E aí, sei lá, con 30 anos, máis un idioma. A vantaxe que temos que en Barcelona já todos comenzamos con dois. Todo o mundo é bilingüe en Barcelona. Todo o mundo fala o español, o castellano, né? E o catalán, que son dos idiomas parecidos, non tan parecidos cuanto o español e o portugués, por exemplo. Todos eles ven do latín, tanto teñen a mesma raíz, mas diferen en algunhas cosas, né? Nós aí já comenzamos con dos idiomas. Eso ajuda, eu acho, para aprender un terceiro, un cuarto, etc. Muito bom. Isso é legal para que, né, mostre um pouquinho de uma lição de de outros países aqui para o Brasil. Realmente, como ele disse, às vezes aqui dentro do Brasil, que tem o idioma que é único, mas a pessoa que está lá em cima no Nordeste tem cultura totalmente diferente de quem está no Sul. A língua é quase parecida, porque tem ali o sotaque e tudo mais, mas a gente não tem e não nasceu com essa facilidade, vamos dizer assim, de aprender um segundo idioma. Até tem um podcast que a gente gravou com o pessoal da Vital, e ela falava muito isso, a dificuldade dela em outros países, que ela está na Europa também, em aprender um outro idioma, porque a cultura do Brasil não tem esse segundo idioma. E na Europa, né, dado o que o Pepe falou pra gente, lá eles já começam a vida com dois idiomas. E quando você aprende de pequenininho andar de bicicleta e falar dois idiomas, depois vai embora. Aí o terceiro, o quarto é tranquilo para falar, e justamente por essa necessidade de empreender. Então isso mostra que é um viés do empreendedor. Poxa, vou ter que falar uma outra língua para poder fazer negócio. Né? Uma dor que o Pepe sentiu ali naquele momento, e ele achou a maneira de conseguir fazer negócio com outras pessoas, outras empresas de outros países, falando a língua desse comprador, supostamente. Muito legal. Pepe, e aí você começou a falar aqui de vir para o Brasil e montar alguma coisa aqui. E o que te levou a vir para o Brasil? Por que houve essa escolha? De inicio a xente resolveu que non queríamos máis. Eu tiña 10 anos na mesma empresa, o meu xefe era o propietario, entón non tiña como máis escalar dentro desa empresa, e aí resolvimos que eu quería ser empresario. A miña muller, Esther, me acompañou nesa decisión, e aí resolvimos ir en frente. Só que naquele momento a xente non sabía ni o que íamos a facer, ni en que país. Só sabíamos que queríamos comenzar con unha empresa. Aí, por aquelas casualidades, eu en un magazine eu vi un anuncio de unas piscinas con unha apariencia visual moito lindo, porque parecían unha lagoa, e chamou a miña atención. E eu falei, cara, que é eso? Aí eu investiguei máis e descubrí ese negocio das piscinas de areia, e resolvimos, olha, ese vai ser un produto certo para levar para outro país. Entón, como comentábamos antes, se você quer emprender, olha, Europa está moito madura. Você quer abrir un negocio, teño un cara, ten 10 persoas facendo eso na súa cidade, varios deles ten 40 anos de experiencia, e eles xa están en unha excelencia que é difícil você chegar aí e arrebatar deles ese mercado. Está lá, todo o mundo brigando pelo último centavo, pero realmente é máis difícil. Eu enxerguei o Brasil máis como unha terra de oportunidades, como aquele famoso de Estados Unidos, que é a terra que todo o mundo teña oportunidades. O Brasil, en algunhas cosas, aínda presenta unha facilidade de tal vez produtos o que aínda non chegaron aquí ou que se están comenzando a fazer agora. Olha, en Barcelona todo o mundo a día de hoxe, além de ter moitos idiomas, a maioría da xente ten carreira universitaria, ten posgrau, ten másters, e cuanto máis novos, pior. E moitos deles están a día de hoxe facendo hambúrguer no McDonald's, entendeu?
Está bem complicado. Aqui não, aqui ainda, meus filhos, por exemplo, a dia de hoje, eles estão achando trabalho fácil, estão felizes da vida, então tem muito mais campo para correr aqui, né? Naquele momento, quando considerábamos os BRICS, pues se dá uma olhada a Rússia e fala, Rússia, máfia, frío, não quero não. China, son tópicos, né? Mas o comer cachorros, tamén non vou curtir moito, certo? Sudáfrica, mas você chega ao Brasil, no Brasil a gente dá unha risada e fala, o Brasil debe ser legal, as fotos son moito lindas, a gente gosta das mesmas cosas máis ou menos que a gente, que es de praia, de amigos, de cervexa, e aí achamos que a gente ia se dar bem aqui, e já temos 10 anos. Muito bom, legal. E também para fazer piscina tinha que ser um país tropical, né? Fazer na Rússia, lá para muito frio, né? Com certeza, eu tenho clientes aqui que se eles não conseguem tomar banho os 12 meses do ano, tipo, tenho que colocar um aquecedor. Eu explico, olha, na Alemanha a gente toda a vida tomou banho um mês e meio e acabou a temporada de banho, até o ano próximo, certo? Aqui não, aqui o clima permite, realmente é uma terra fantástica para fazer piscinas. Imagino que aqui, Tailândia, tem uma série de lugares, quanto mais pertinho do trópico, melhor, você aproveita a piscina o ano inteiro, né? Exatamente. E nesse período que você está aqui, Pepe, eu creio que o Brasil, apesar de ter aí suas belezas naturais, né, também tem uns problemas. Tem problema político, tem problema tributário, né? A nossa carga tributária aqui é muito alta, é uma das mais complexas do mundo. Então, com todos os empresários que a gente bate um papo, ele fala, poxa, difícil de trabalhar, é muito complexo, e principalmente pessoas como você que vem de outros países, chega aqui e fala, não entendo nada. E aí o que eu falo é o seguinte, continua não entendendo e deixa aqui que a gente resolve, porque realmente é uma coisa muito complexa. Quando você veio para cá e montou a empresa, o que você sentiu dessa questão tributária, a questão de impostos, são vários impostos, são várias coisas. Você não tinha ainda uma empresa lá na Espanha, mas eu creio que como você é diretor de vendas, você já fazia formação de preço, então você tem uma formação já dessa, né, administrativa, um pouco ali de contábil. O que você sentiu na hora que você veio para o Brasil e começou a olhar tanta confusão no aspecto principalmente tributário? Qual foi o sentimento? Bom, você falou não entendo nada, pois exatamente esse. De fato, tem várias coisas que eu renunciei a entender e que sí, estou deixando na mão do profissional, porque eu entendo que aquí a cuesta tributária é complicada, e non só complicada, porque nós temos un imposto, basicamente, para unha empresa, que sería o IVA, certo? E depois, no final do ano, você paga sobre os lucros, tudo ben. Mas aquí teño un monte de impostos diferentes, e non só eso, sino que além de eso, mudan constantemente. E muda de estado para estado. Então llega un momento que eu non teño tempo de acompañar todo eso, non faría máis nada. E entón, bueno, eu teño que deixar todo eso nas mãos de unha empresa, confiar que les van a estar ao día, que les van a presentar as cosas ben, que les van a me informar de, oye, você ten que pagar ese DARF aquí, ese non sei o que, cando saen cosas novas, eles que saben, é o traballo deles, né? Mas, você já percibiu, por exemplo, que eu agora xa ni noto máis, mas cando chegamos ao Brasil, teño un monte de multinacionais que eu vi no mundo inteiro e que non están no Brasil. Renunciaron. Sim. Pela burocracia, pela dificuldade. Não é país para amadores, eu acho, o Brasil. Muito bem, também acho. A gente tem outros clientes também que vêm dos Estados Unidos e assim, é muito difícil para, por exemplo, entender quando um ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. É totalmente complexo, justamente porque lá é muito mais simplificado. E até vai por cidades diferentes. Exato. Um município aceita uma coisa, o seguinte não aceita. É muito difícil você, a partir daí, tentar fazer um plano de tesorería. Olha, vou vender uma piscina naquela cidade e te vou vender por esse preço porque vou ganhar tanto. Depois você descubre que pelo caminho tem coisas que não eram como você acreditava, tá? E que fugem um pouco do seu controle. É complicado. Exatamente. E você como presta serviço, né, tá ligado aos municípios, e no Brasil tem mais de 5.000. Então são 5.000 legislações diferentes. Não dá. Não dá. Não tem como.
E é muito complicado, realmente, essa parte tributária. A gente vê que afasta muito os empresários daqui e empresas que não vê aí uma grande vantagem em estar no Brasil, eles não ficam justamente pela A complexidade. grande vantagem do Brasil son os 200 e tantos millóns de habitantes. Eso é o que todo o mundo está de ollo. Eu já estando aí como director comercial, antes de eu pensar se ia sair a fazer empresas ou piscinas, o que for, já con o meu xefe falábamos, tiñamos un ollo colocado no Brasil. Cara, que eres un mercado moito importante e vai crecer, e o consumo que poden ter a día de hoxe, o cara que está facendo as pipocas de microondas aquí non debe ser pequeno, tá? Mas non é fácil. Eu de inicio, cando eu cheguei aquí, eu demorei moito en comenzar o meu negocio, polas trabas burocráticas da primeira piscina que eu quería facer do showroom. Pasei quase un ano para conseguir importar os produtos que eu precisaba. E eu pensaba, ainda ben que eu non teño un xefe lá, porque ele non acreditaría e ele já teria me botado para fora da empresa. Sería que paso o día na praia. Mas non, eu estaba intentando cada día, con a picareta aí quebrando pedra para intentar, mas non chegaba e non chegaba. E inclusive eu podría ter importado cosas vía un trader, mas o cara, ninguén te fala. Van a pasar 6 meses a você conseguir eso. No, está tranquilo. Un mes e medio temos eso aquí. E aí, depois dese mes e medio, sempre máis unha semana, e você ni percebe estar nos 6 meses aguardando a mesma cosa. Si de inicio o cara te fala, porque esa é outra cosa do Brasil, que é cultural, que eu non sabía, o brasileiro axa chato, maleducado falar no. Exatamente. E então, todo é sí. Mas na realidade, depois non é todo así. É como cualquier outro país. Ten cosas que poden ser, ten cosas que non poden ser. Mas, cara, olha, dá para importar eso? Dá. E depois eso, vexa só, infelizmente, non sei o que. Mas, e aí va pasando o tempo, lá nós somos máis grosos, tal vez máis directos. E o cara vai te falar, non entra nesa, vai ser moito complicado. Sabe o que? Gasta un 10% máis, entra con un trader e você resolve. Mas aquí, que si xeitiño, que si non sei que, bueno, é diferente. Lógicamente estou aquí convidado, sou eu quen ten que se adaptar, sou eu quen ten que aprender. Por exemplo, ese que se non existe, es un sí aquí es un tal vez, para nós lá, certo? Bueno, em 10 anos vamos aprendendo alguma coisa, né? É verdade. Realmente essa é a dor de todas as empresas de fora. A gente atende muitas empresas de fora e realmente isso é cultural. É cultural do latino. Ele não fala não, fala que sim, mas na realidade é não, talvez, e etc. É exatamente isso. E a complexidade, né? Um ponto que você tocou aí na importação de produtos é uma coisa extremamente complicada, né? Para poder desembaraçar a mercadoria, depende da Receita Federal e para no canal vermelho e não consegue desembaraçar. E o canal vermelho tem van a cobrar um estacionamento no porto, certo? E tem alguém que tem liberar que talvez não tem a vontade necessária para liberar, sino todo o contrário. Repetindo a sua frase, o Brasil não é para amador. Não é mesmo? Parabéns, você não é um amador, que você já está aqui há 10 anos. Mas realmente, bom, tem as coisas boas também, né? Com certeza. Então, creio que em 10 anos aí você conseguiu, né, construir uma empresa, e segundo o Sebrae, a estatística das empresas brasileiras não tem mais de 3 anos de vida. Então, a maioria das empresas, existe um estudo que o próprio Sebrae fez que a cada 10 empresas que abrem aí, mais da metade não consegue sobreviver ao terceiro ano. Ainda bem que não sabia a estatística quando eu comecei. Que bom, ainda bem que o brasileiro não te contou a verdade. Exatamente. Mas o que é interessante nessa estatística, e vem muito ao encontro que você está falando, talvez, eu não, tenho quase certeza que o que te levou ao sucesso do seu negócio foi justamente isso, a prática. Eu lido muito com o americano, com o europeu, e a prática deles, a rapidez nas informações é muito maior do que a do brasileiro. E justamente o que você falou, dá para fazer, não dá, dá sim e tal, e aquela coisa que fica travada no processo. E hoje eu sempre falo que as empresas têm que ser rápidas. O processo tem que ser rápido, é sim ou não, resolve e vai para frente. Então eu creio que essa sua cultura culminou nesse sucesso aí de estar 10 anos num país totalmente desconhecido, totalmente burocrático, né? E com uma cultura totalmente diferente. A grande vantagem que tem, na minha opinião, uma empresa pequena respecto a uma grande, a grande vai comprar mais barato, vai conseguir investir máis en publicidade, ten inúmeras vantaxes. Quasi que a única da pequena é a agilidade.
Exatamente. Então você tem que aproveitar isso. Eu não tenho que fazer uma reunião com o Conselho de Administração e não sei o que, e demorar um mês em uma coisa que posso decidir hoje à tarde. Então, eu intento conseguir a informação do que eu disponho e aí, a partir de aí vamos mexendo na direção, tentando achar o caminho melhor, né? Legal, muito bom. Pepe, e né, toda essa dificuldade que você teve aí, né, falando de legislação, de empreender num país totalmente fora, o que que você, vamos dizer assim, aprendeu, que foi assim uma lição que você aprendeu aqui no Brasil, que você poderia falar para esse pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo? O que que foi uma coisa assim que você falou assim, nossa, né, te surpreendeu aqui trabalhando no Brasil como empreendedor? Pregunta difícil, ¿eh? Teria que terme preparado essa. Bom, eu acho que uma grande coisa para você ter um relativo sucesso em uma empresa, e especialmente no Brasil ou qualquer país latino, onde eu me incluyo, porque Espanha, Italia, Portugal son tan latinos como Latinoamérica, né? Essa maneira de fazer é muitas coisas parecidas. Parecidos. Mas talvez o negócio é não ter plano B. Então você não tem como se render. Ese negócio, ese famoso agora da resiliência, se tivesse en algunos momentos deses 10 anos do camino eu tivesse tido unha conta corrente moito grande, sei lá, porque eu era fillo de pai rico ou cualquier cosa, tal vez eu teria desistido, porque tive moitos momentos moito complicados, moito difíciles, mas cando você non ten plano B, ten que levar ten que pagar os salarios, ten que levar dinheiro a casa, ten que non sei que, você apañé, me levanto, continuo. De inicio, por exemplo, eu tiña moita dificultade en presentar meu produto nun país tan grande, sen moito dinheiro, e eu estou facendo nas piscinas, que non ten nada a ver con as outras, estou vendendo como se estivese vendendo un carro de 5 rodas. O povo non coñece, e eu teña que divulgar, e non tiña dinheiro. Então, ao inicio, o difícil foi vender, e comezou con un pinga-pinga de 2 piscinas ese ano, 4 ou 5 seguintes, e aí pouco a pouco fui conseguindo. Quando você resolve ese problema, sempre aparecen novos problemas, certo? A día de hoxe o grande problema non meu, eu acho, sino de todo o meu sector da construção, é achar pessoal bom, comprometido, é difícil achar gente que vista a camisa, que queira, e eu sou moito serio, pago ben, eu pago, mas non está fácil, todos tal vez estamos lutando para conseguir os mellores pedreiros, e entón por esa parte é complicado. Então, cada vez que você vai arrumando unha cosa, outra sai do controle, mas só na luta, né, que falan aquí. Que os máis gosto do Brasil? Eu gosto dese carácter de que você ve ás veces un cara na rúa que non ten nada, mas está con un sorriso de orella a orella, porque o cara consigue ser feliz sin nada. Tal vez na Europa todos levamos ese negocio da concorrencia e llegar ao suceso, non ten tanta importancia, tal vez, né? O día a día, o ser feliz cada día con o que você ten, con o que você vai conseguindo. Eu mesmo, moitas veces, teño que intentar ollar para o lado bom, porque ás veces con ese estrese do día a día, non sei o que, você non consigue curtir. E axa que no final vai ter un premio, mas na verdade teríamos que curtir do camino, non do destino, né? Muito bom, muito bom. Isso é uma. Eu gosto muito dessa palavra, resiliência. Eu acho que isso todo empresário brasileiro e talvez do mundo tem que ter. É uma coisa que, né, quem é empresário sabe do que eu estou falando, quem é empreendedor sabe do que eu estou falando. Né? Tocar um negócio é muito difícil, pessoas são muito difíceis. Né? Não só na empresa, na casa da gente, no futebol, em qualquer lugar. Então é um desafio diário, um desafio constante. E eu gosto muito dessa palavra, que a resiliência te faz isso. Eu acho que a resiliência atrela muito a coragem. A gente fez um podcast e uma pessoa, na hora que eu falei, dá uma dica, fala tal, o que você acha do empresário? Ele falou, o cara tem que ser corajoso. Eu acho que resiliência vai muito ao encontro dessa palavra, resiliência e coragem. Tem que ter coragem e tem que apanhar, cair, levantar e vamos em frente. Un día con as maus na masa mesmo, con os meus pedreiros, oí que falaban entre eles e falaban, o Joao non quer máis traballar, virou empresario. E aí eu respondí, entón vai ser empresario por pouco tempo, porque o empresario ten que acabar traballando ben máis que os outros.
e você leva os problemas para casa, e você não sei o quê. Ou, se você tem sucesso, o prêmio é maior. Pois sim, o prêmio é maior, mas você vai deixar a pele no caminho. Exatamente. É uma coisa que até eu fiz um post esses dias no Instagram e eu falei assim, né? Como crescer dói, né? E como você ser empresário dói. Uhum. E aí, justamente isso que você disse, as pessoas pode até você ter mais coisas, mas a dor e a pele fica no caminho. E o que é muito, muito interessante nessa trajetória é que quando você está empreendendo, do dia para a noite, o seu dia aumenta de tamanho e o seu fim de semana diminui de tamanho, Que fim de semana. né? E quando há, E né? quando há. Que bom. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo muito interessante, muito bacana, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa. O que que a empresa faz, né? Você já contou um pouco aí, mas fala para a gente aí o que de fato a sua empresa faz aqui no Brasil. Bom, eu junto com a minha mulher somos os proprietários da empresa Piscinas de Areia. Somos a empresa pioneira nesse novo conceito de piscinas no Brasil. Agora já apareceu mais alguma empresa fazendo nas piscinas com o mesmo estilo, mas basicamente trata-se de uma piscina de concreto armado, porém com um revestimento que misturamos resina junto con areia e entón damos un visual que parece unha lagoa, porque você só ve unha piscina de areia e ve agua e ve areia, só que esa areia está compacta, certo? Eso facilita que os cuidados da piscina sexan os mesmos que unha piscina tradicional de pastilla, de vinil ou até de fibra. Entón, na miña opinión, temos un visual moito máis bonito, moito máis diferente, especialmente para un país como o Brasil, con esa flora que temos aquí en un quintal bonito de unha casa ou de unha pousada, de un hotel, un resort. Ele vai ser é moito máis orgánico e ele vai se incorporar, vai se integrar moito mellor nese espacio porque temos un visual moito máis natural. Que se você ten aquí un quintal bonito con unhas plantas, palmeras, non sei o que, para mí colocarla no medio unha caixa de zapatos, que é unha piscina convencional, rectangular, quebra totalmente a magia. Se vocês dan unha ollada no noso site, por exemplo, Piscinas de Areia, ou no Instagram, no Facebook, van a ver de que estamos falando, son as piscinas con cara de lagoiña, certo? E realmente, então, eu acho que esa cereja do bolo de un jardín bonito. Bacana. Então, se uma pessoa tem uma piscina no quintal da sua casa, ela pode fazer ou ela tem que construir do zero essa piscina que vocês fazem? A día de hoxe, como que as formas son totalmente naturais. Se alguén teñe unha piscina de pastilla na súa casa, o que eu recomendaría, se ele quer virar para unha piscina de areia, o mellor é tirar esa e comenzar de novo. Se o cliente construiu esa piscina faz 3 anos, eu simplemente non aconsellaría. Mas se a piscina já está con unha estructura de máis de 20 anos, esa piscina teñe un tempo de vida. O concreto normalmente se fala que son 20 anos. Teño obras de concreto que duraron 100, né? Mas aí poderíamos até pensar que esa piscina está amortizada, né? E que se o cliente quiser, o ideal sería quebrar esa piscina e construir unha piscina de areia aí. O 90% que a xente faz é comenzando do zero. Quasi sempre son novos emprendimentos, no? Que já resolven colocar aí unha piscina de areia no espacio que eles teñan. Entendi. Muito bacana. Pepe, te agradeço aí por esse bate-papo, por participar aqui do podcast com a gente. E pessoal, para quem está nos acompanhando, é uma história de sucesso. Bom, mais ou menos. Um empreendedor que veio da Europa, veio para o Brasil, que não é para amadores, né? Desbravou toda essa parte tributária, essa dificuldade, e tá aí, já depois da tese do Sebrae, que as empresas não conseguem permanecer muito depois da abertura do CNPJ. Então, com certeza, é um empresário e um empreendedor de sucesso. Muito obrigado. Prazer foi meu.